Acupunturista que não sabe disso não é normal. Eu vou te apresentar nesse vídeo um verdadeiro diamante, um conceito fundamental para quem trabalha com a medicina chinesa. E é muito comum que vários profissionais trabalhem com medicina chinesa no Brasil e não conheçam esse conceito. O que não acontece de forma alguma na China. Todos que trabalham com medicina chinesa têm esse conceito como base, como um pilar nobre para aí todo o desenvolvimento ocorrer. Eu sou Raquel Terra e vou mostrar para você, nesse vídeo, a base de todo o fundamento, de toda a saúde e toda a doença. Muita atenção! É comum que você não saiba, mas eu tenho certeza que lá no final desse vídeo, quando você tiver clareza desse conceito, nossa, vai fazer toda a diferença na forma de olhar o seu paciente. Esse conceito é chamado de Qihua Wuhua. E o que é isso, Raquel? É a base de toda a fisiologia, de todo o movimento interno, das funções do ser humano. Todos os órgãos dependem, eles obedecem a esse conceito. Qi é energia, Hua é a transformação. Então, Qihua é desintegração da matéria em energia, em emoção. Vou explicar para ficar bem claro para você. Aqui, ó, dá uma olhadinha. Aqui eu tenho Wu, que é matéria. Aqui eu tenho Qi, que é energia. Vamos lá? Agora você vai ver. O Qi vira Wu. E o Wu vira Qi. Nossa, aqui eu já mostro centenas de doenças para quem conhece a medicina chinesa. Se ocorre com harmonia esse processo, cerca de 430 trilhões de células são formadas diariamente, com saúde, de forma harmônica. Se esse processo não ocorre, as células vão deixando de ser formadas, elas morrem prematuramente. Então, Qihua é a matéria se desintegrando e formando energia. E Wuhua é a energia se materializando, se condensando e virando matéria. Vou explicar de uma forma um pouquinho mais clara, tá bom? Mas antes de eu explicar, vou te fazer um pedido. Dê um like e lá no final, veja aí se você está inscrito no meu canal, toque esse sininho para você poder ser notificado quando chegar aqui conteúdo novo. E lá no final do vídeo, gostei, fez sentido, clareou aí todos os meus conceitos, vou te pedir, compartilhe, que é fundamental para que sempre, a cada dia, eu vá trazendo conteúdos importantes sobre a medicina chinesa, combinado? Então, voltando um pouquinho, vamos lá. O Qi vira Wu, né? O Qi vira matéria e a matéria vira energia. O que mais, Raquel? Clareia para mim. Acompanhe, hein? Anote aí. A matéria, quando ela se desintegra, processo chamado Qihua, ela forma emoção, pensamento, coragem, decisão. É exatamente agora, você me olhando e ouvindo esse vídeo, como você ouve, como você interpreta, que raciocínio está surgindo aí, se você está aí com alguma ideia a partir, fez sentido, não fez, tudo que vai ser elaborado na sua mente a partir da minha explicação é chamado de Qihua. É como você interpreta o mundo, como você interpreta tudo que ocorre na sociedade, como você estuda, como você organiza a mente. Porque isso, pensar, raciocinar, elaborar, são atitudes imateriais. Então depende da matéria virando energia, tá bom? Então já te dei exemplos aqui de Qihua. Vamos pro Wuhua agora? Hua, eu te expliquei que é transformação. Agora vamos lá. A energia vai se condensar em matéria. Você ouviu esse vídeo, depois foi estudar um pouco a medicina chinesa, se dedicou aí a todas as suas questões diárias de forma organizada, deitou à noite, relaxou, dormiu bem, teve uma excelente noite de sono. Significa que sua mente, quando ela acalmou, toda a energia que foi poupada virou matéria. O sono produz sangue novo. Várias células surgem durante a noite. É um grande período de renovação. Você sabia que por minuto nós temos cerca de
300 milhões de células sendo formadas. E por dia, cerca de 400 trilhões. Imagina, a cada dia você é uma pessoa nova. A cada dia, o seu paciente se renova com células novas na pele, nos ossos, no sangue, se tornando uma pessoa nova, se renovando e elevando aí todo o seu processo de saúde. Agora, vamos lá, isso não acontece. Você que tem paciente com 40 anos, pálido, apático, com frio, com depressão, significa que o Qi não está virando matéria. Ele está com cabelo muito branco, muito novo, pálido, pele seca. Cadê a matéria nova? Cadê a energia que se condensa? Não está ocorrendo. Toda a medicina chinesa, todos os fundamentos são baseados no princípio de materialização, desmaterialização. Se você trabalha com a medicina chinesa e nunca ouviu falar nesse processo, saiba que você não recebeu a medicina chinesa na íntegra. Essa é a parte básica de todos os profissionais que estudam a metodologia aí de forma organizada na China. Então, eu te convido a se abrir para esse conceito, tá ok? Então vamos lá. E qual a diferença que isso faz na sua prática? Vamos aprofundar um pouquinho mais? Imagina você no seu consultório. Vamos para o Wu Hua. Você sabia? Olha que interessante, que o Qi Hua, ele pode ocorrer fisiológico, assim como o Wu Hua, ou patológico. Então, ou ele se desmaterializa positivamente, ou de forma negativa, que é onde surgem as doenças. Na verdade, quando eu descobri esse conceito, eu já era formada em medicina chinesa. Eu tinha acabado uma pós-graduação. Foi em cerca de 1999. Eu ouvi uma palestra, já era formada, trabalhava, e o palestrante falou: se você não conhece Qi Hua e Wu Hua, você não conhece a medicina chinesa. Eu fiquei arrasada. Sabe o que é uma pessoa arrasada? Porque eu sempre gostei de estudar e eu fiquei com vergonha, muita vergonha. Eu falei, bem, se eu não conheço a fisiologia, como eu vou vender? Como eu vou prestar um serviço para o paciente? Como eu vou ser uma profissional de saúde de qualidade? Isso aí foi um dos pontos básicos para eu esquecer tudo que eu tinha aprendido e começar de novo. Por isso, eu estou fazendo o vídeo de hoje. Faz sentido. Para mim, o que aconteceu comigo talvez faça sentido para você. Então vamos lá. Quando você recebe o paciente no seu consultório, eu, quando cheguei na China, vi os profissionais observando o paciente, palpando, olhando, interpretando, fazendo uma série de perguntas que eu não fazia. E eu senti vergonha porque eu não conhecia aquela medicina chinesa. Imagina você no seu consultório interpretando diferente o seu paciente. Como assim, Raquel? Vamos lá. Eu vou te convidar a ter esse olhar como eu vi que ocorre exatamente da forma que ocorre nos hospitais da China. Muita atenção. Você recebe lá a Maria. A Maria tem 40 anos, ela é uma professora de matemática, tem 3 filhos e ela está com nódulo na tireoide, que descobriu há 1 mês. E há 3 anos atrás, ela já teve um nódulo na mama. Nossa, Raquel, o que isso tem a ver com Qi Hua? Vamos lá. A Maria, ela foi tratar dor de cabeça e um processo depressivo. Ela não foi tratar o nódulo. Mas no interrogatório, você viu que ela tem nódulo. Então, você que conhece o Qi Hua, você já viu que ela materializou patologicamente. Acompanhe comigo, hein? Imagina você ter esse conceito na sua prática. Então, ela tem um nódulo na tireoide, teve um nódulo na mama, então ela perdeu o processo de materialização natural. Não é natural criar um nódulo nem na tireoide nem na mama, então ela condensou a circulação, ela teve um bloqueio. Então você que conhece a medicina chinesa sabe que Wu Hua patológico é falta de harmonia do órgão. A função dele não foi bem executada. Só para resumir, isso aí é muito comum em estagnação de sangue do fígado. Aí você já sabe que ela passou por um processo de estagnação. E aí, para você interpretar a dor de cabeça dela e a depressão, sabendo que ela tem um Wu Hua patológico, você já interpreta
tudo que aconteceu no corpo dela. Quer ver mais um exemplo? A Maria, ela diz para você que os cabelos começaram a ficar brancos com 25 anos. Parece que é uma loucura, né? Mas isso ocorre na prática clínica. E o que isso tem a ver com vouvoirs, Raquel? Cabelo branco não é normal. É comum 30, 40, cada vez é mais comum mulheres com cabelo branco de forma prematura. É comum, mas não é normal. Então imagina, você vê a Maria com cabelo branco, você já sabe que ela tem uma deficiência da energia do rim, que ela já tem uma deficiência de sangue, porque o vouvoirs, na hora de transformar a energia em matéria, não conseguiu formar um cabelo preto, formou um cabelo branco. Significa deficiência. E quando você olha aquele vouvoirs, você já imagina, antes dos nódulos, ela já tinha deficiência do rim. Sabia que na China, eles fazem o tempo inteiro, desde o momento que o paciente entra até todos os tratamentos, a análise do Tiroir e vouvoirs? Vou te dar mais um exemplo. Outro benefício para você conseguir identificar a importância desse processo. Vamos lá, você está no seu consultório e veio um paciente, chegou o paciente lá, atleta, nadador e com dor lombar. Chegou com muita dor lombar, ele tem 30 anos. E você tocou, a lombar está fria, você olhou, ele tem as unhas do pé duras. Diz que perde unha com muita facilidade, a unha quebra e ela fica muito rígida. Você percebeu que ele perdeu já alguns dentes também, porque ele tem implante, um rapaz tão novo. E você percebe um olhar apático, uma fala excessivamente passiva, um paciente com medo. Olha só, hein? Nossa, Raquel, ele não foi tratador lombar? O que tem a ver a perda dos dentes ou a fala do paciente mostrando que ele é inseguro? Lembra que eu falei que a energia vira matéria e que a matéria vira energia? Então, se o sangue é forte, se esse paciente tem órgãos fortes, ele produz, os órgãos, através das suas funções, produzem emoções. Então, a insegurança, o medo, a apatia são demonstrações de Tiroir fraco. Ele tem deficiência aí de baço ou de rim. Quem governa a mente e a coragem. E aí você vê que é um paciente que tem visão embaçada, quase não come, não tem sede. Então, ele não está produzindo coragem, força de vontade e uma mente apática. Um paciente muito fraco, com medo de perder o emprego, com medo de ficar sem dinheiro. E aí na fala dele, ele tem várias demonstrações de insegurança. Falta de Tiroir. Nossa, Raquel, então você está me dizendo que só em olhar o paciente, de acordo com a forma que ele responde às perguntas, de acordo com a temperatura da pele, com a força dos cabelos, dos dentes, que é o excedente do osso e tem ligação com o rim, eu já vejo toda a saúde dos órgãos internos? Sim. E o maior benefício, se você conhece esse processo, você olha para o seu paciente e tem uma frase que está lá no Huang Chinejing, 2600 a.C., que fala assim: todos os órgãos internos se excedem no exterior. Significa que você vê a qualidade do brilho da pele, a lubrificação da pele, o brilho do olhar, a força do cabelo, dos dentes, a capacidade dele ouvir. Toda a parte externa é o excedente dos órgãos. E o que é isso? Vouvoirs. O pulmão se excede e forma a pele, os tendões se excedem e formam as unhas, o sangue se excede e forma o cabelo. Mais uma vantagem fundamental desse processo, que realmente quando você tem esse conhecimento, a sua consulta vai para outro nível. Você consegue ver o seu paciente como um todo. Sem o raio-x e ressonância, você já coloca ali um mapa dos órgãos internos. Se você olha, eu vou mostrar para você agora que cada órgão interno se abre num tecido e no órgão do sentido. Isso também é vouvoirs. Muita atenção! Quando o fígado é forte, você tem um paciente com tendões fortes. Então, se o paciente chega com fibromialgia, ombro congelado, articulação rígida, você já vai analisar o fígado. Você já vai analisar todas as desarmonias de fígado que dão origem aí
a centenas de doenças. Então, fígado, tendões. Se o seu paciente tem um baço forte, ele se materializa, ele governa, ele é responsável pelo tônus muscular. Nossa, Raquel, de que parte dos músculos? Todos os músculos. Pernas, braços, costas. Toda a musculatura, ela é regida pela força do baço. Então, se você tem um paciente com hipotonia, flacidez, você vê mulheres que mesmo com exercício físico não conseguem ter tônus, você já conhece o baço. Você já sabe que possivelmente essa mulher tem tendência a edema, a apatia, falta de apetite, confusão mental, cansaço excessivo, sono, porque tudo isso é a função do Tiroá, Vurruá, do baço. Mais um pouquinho. Se você vê o coração do paciente na língua, como assim? Pois é, o órgão do sentido do coração é a língua. Então, quando você pergunta ao paciente como ele está, da forma que ele responde, é o estado do coração. Se é um paciente que é confuso para colocar as próprias queixas, se ele é ansioso, ele fala muito, ele é agitado, o coração está em desarmonia, a cor da língua, a ponta da língua mostra o estado do coração. Mais uma manifestação do Vurruá. Quer ver um Tiroá do coração? Paciente que não se alegra, que quase não sorri, que não tem empatia, não se envolve. É um coração com estado de deficiência. E vamos para o rim. O rim se materializa na força dos ossos. Todos os ossos têm a ver com o estado do rim. Então, paciente nova com osteoporose, osteopenia avançada, facilidade para fraturar. Aí você vai ver, analisar a coragem, analisar a memória, os dentes, o cabelo, a coluna lombar, joelho e calcanhar, tudo isso tá ligado a rim. Significa que na China, como o profissional conhece bem o Tiroá, ele olha para o paciente e enxerga o paciente todo por dentro. Porque não dá para trabalhar com a medicina chinesa sem conhecer esses fundamentos. Como é que você vai usar isso na sua prática? Imagina, você sabendo toda a materialização do rim, você vai olhar aquela materialização quando o paciente chega, e qualquer que seja a enfermidade. Vai observar se ele tem os ossos fortes, cabelo, dente, se ele ouve bem, se ele tem coragem. Tudo isso aqui, ó, o que é matéria é Vurruá. O que é sentimento ou pensamento é Tiroá. Capacidade de ouvir, por exemplo, não é material, mas é a função do rim. Então, Tiroá do rim, quando ele consegue... Tiroá significa boa capacidade de exercer a sua função de desmaterializar. Então, todo órgão ele tem a capacidade de separar o puro do impuro. Vou explicar um pouquinho mais. O rim, baço, intestino, todos os órgãos. É uma definição um pouquinho mais delicada, mas também faz parte do Tiroá. O rim, ele capta o puro dentro da função dele e ele produz a força dos ossos, da memória, do cabelo e ele manda embora o que é impuro e vai para a urina para ser eliminado. Quando ele produz o puro, ele produz as suas funções. Ele absorve o puro e dentro das funções dele, da sua fisiologia, ele produz o conjunto de funções que são muito diferentes do ocidental. Então o rim é responsável pela audição, pela memória, pela coragem, pela capacidade aí de manter a força dos ossos, dos dentes e do cabelo. Se eu conheço o Tiroá, Vurruá, eu já olho para o meu paciente e enxergo tudo isso. Vamos finalizar com o pulmão? O pulmão é um órgão que é responsável... Quando eu falo de pulmão, não é só o órgão responsável pela respiração. Ele também, para a medicina chinesa, produz, se materializa no maior órgão do corpo, que é a pele. Um pulmão em harmonia excede a sua energia e é responsável pela formação de toda a saúde da pele. Então, pele seca, excessivamente envelhecida, né? Coceira, a dermatite, tudo que aparece na pele, eu vou ver aí como está a energia do pulmão. Ele se materializa nesse órgão tão importante que respira. Então eu vejo a temperatura da pele,
e a saúde. Você vê mulheres com 80 anos com a pele linda e mulheres com 40 com a pele extremamente seca. Por quê? Vurruá. Não foi formada uma boa pele. Isso não tem a ver necessariamente com a idade. Quer ver um exemplo de Tiroir? O pulmão se manifesta na tristeza. Aquela paciente excessivamente melancólica, tá cheia de lamúria, só reclama, triste, aquela tristeza prolongada, você pode ver alteração aí no nariz, que é o órgão do pulmão, alteração na pele, alterações respiratórias, porque a tristeza é o sentimento do pulmão. Então, se você conhece o Tiroir, você já reconhece se o paciente manifesta bem a função daquele órgão ou não. Agora, imagina você receber uma paciente. Vou te mostrar agora exatamente de uma forma mais clara como fazer isso no seu consultório. Você recebe uma paciente para tratar depressão e você vai fazer lá todos os fundamentos, metodologia para diagnosticar a causa, já que a medicina chinesa conhece a causa de qualquer enfermidade. Só que na anamnese você vê que é uma mulher de 30 anos, ela tem menstruação abundante, ela menstrua às vezes 10 dias, ela tem cistos no ovário, tem mioma, é uma paciente que tem assim o tônus muscular muito flácido e ela tem uma grande dificuldade em cuidar do cabelo, porque o cabelo fica muito ralo e cai, o que acabou com a autoestima dela. A paciente está quase careca. Infelizmente, é muito comum hoje mulheres com cabelo muito ralo. E você conhece já o Vurruá. Olha que interessante. Vou te mostrar aqui o passo a passo dessa paciente nova com tanta alteração. Ela tem queda de cabelo porque o sangue não consegue se materializar em cabelo. Ela tem mioma porque como ela é muito fraca, o sangue foi condensado, o fígado não conseguiu dispersar e drenar, então ela teve uma estagnação do fígado por deficiência de energia, o que gerou os miomas. Mesmo o processo dos cistos no ovário. Então, cisto no ovário, Vurruá patológico. E aí uma mulher com frio, com a pele seca, muito flácida. Então ela não tem brilho na pele porque o sangue tem deficiência de sangue. E ela tem aí unhas quebradiças porque o sangue e a força do fígado é que formam as unhas. Olha quanto sintoma que você viu porque você conhece o Vurruá e o Tiroir. Você olhou para essa paciente, só de olhar, e ela te descreveu os sintomas. Com 5 minutos de consulta, você viu que ela tem estagnação do fígado, deficiência de sangue e já gerando aí um frio interno. Você já sabe todo o processo de tratamento. Como usar o Tiroir, Vurruá. Quando você tratar essa paciente, você vai saber que é importante aquecer para que o frio passa, nutrir o sangue com os pontos que nutrem, circular o fígado liberando todo o processo emocional dela. Sem conhecer o Tiroir e Vurruá, imagina como integrar essa quantidade de sintomas. Os sintomas ficam soltos. Na China, é fundamental saber que, quando você olha o paciente, você analisa a forma que ele fala, que ele olha, a temperatura da pele, a postura dele, as unhas, urina, fezes, suor, tudo. Todo o aspecto do paciente, seja emocional, físico ou mental. Sempre utilizando Tiroir, Vurruá. Sem esse conceito, você fica decorando protocolos, amputando a medicina chinesa, o que infelizmente é muito comum hoje, impedindo o crescimento dela na íntegra, porque compreendendo esse processo, você conhece toda a desintegração do paciente, desde a escolha da palavra, a como ele sente, exatamente como ele pensa. Conhecendo esse processo, você vai saber interpretar toda a materialização do paciente. Quantas células novas são formadas? Ossos, tecidos. Nós temos centenas de células diferentes. Todas elas são formadas
pela energia que não foi gasta. Para finalizar esse vídeo, imagina agora você podendo ensinar no seu consultório como o seu paciente materializar de forma positiva. Como, no seu consultório, você orientar para que ele não materialize de forma negativa. Por exemplo, se ele libera as emoções, se ele libera o sangue do fígado, ele não forma nódulo e ele vai conseguir se impor. Então, quando você conhece o Tiroir Vouroir, você ensina o paciente a se expressar e impede a formação de nódulo. Quer ver mais um exemplo? Quando você conhece esse processo, você ensina o paciente formas dele relaxar a mente. Para quê, Raquel? Você sabia que quando o paciente diminui a atividade mental, ele forma mais sangue? Como assim? Você vê essa loucura, essa correria aí com coronavírus? Como as pessoas querem levantar a imunidade? Você sabia que uma das formas mais importantes para elevar a imunidade é não gastar energia de forma desnecessária? É não perder energia, porque quem gasta muita energia consome e não produz matéria nova. Nossa, que loucura, né? Eu realmente, quando aprendi isso, eu fiquei enlouquecida. Quer dizer que se você aprende a pensar, você produz mais células? Se você não se desgasta, você tem mais osso, mais sangue, mais tecido? Exatamente assim. Na verdade, eu assisti uma aula que marcou muito a minha vida. Marcou muito. Foi com um professor de mandarim. Ele traduziu um texto antigo e falou assim: Raquel, quanto menos se gasta energia desnecessária, mais vida se produz. E aquilo me fez pensar muito que a vida, ela pode ser desperdiçada. Se você não aprende como manter a produção de células do seu paciente. Eu estava sentada assim, o Rubens estava na minha casa, ele falou assim: Raquel, vou traduzir. Ele demorou um pouco para traduzir essa frase e ele mostrou ali no Tiroir Vouroir de forma bem clara. Quando se gasta muita energia, com maus hábitos, pensamento excessivo, estresse, você vê aí a ciência provando a produção de radicais livres, só que a medicina chinesa prova isso há milhares de anos. Ele traduziu: em cada pessoa isso acontece de uma forma. O excesso de aceleração consome toda a matéria, porque a matéria é desintegrada para produzir energia perversa. Imagina, quantos pensamentos excessivos seu paciente tem, quanta mágoa, arrependimento, estresse, briga, que por orientação você poderia canalizar os hábitos para poupá-lo de desintegrar de forma tão excessiva. E quando você tonifica o órgão, ele diminui esse processo de emoção perversa, você acalma o paciente, tonificando o órgão dele, e ele produz mais osso, tecido, sangue. Quanto menos ele desintegra, mais ele materializa de forma saudável. Imagina agora você poder, na sua prática clínica, mostrar exatamente para o seu paciente. Ou então, não só com orientação, manipulando pontos, fazendo moxa, introduzindo alimentos na dieta dele, você fortalecer um órgão para que ele materialize melhor. Fortalecer um órgão para que ele desintegre melhor em sentimentos positivos, uma mente criativa, clara, que imagina e sonha, e um paciente com muito menos doenças. Aqui tá para você o passo a passo do básico de Tiroir Vouroir. Esse é o primeiro de uma série de 3 diamantes que eu vou trazer. 3 diamantes com conceitos que o acupunturista não saber disso não é normal. O primeiro dessa série de 3 vídeos é Conceito Tiroir Vouroir. Se esse vídeo fez sentido, deixa um comentário aqui para mim. Você trabalha com medicina chinesa? Você já ouviu falar? Você sabia que nenhum livro em português, ao longo desses 20 anos que eu trabalho, eu nunca vi nenhum livro falar de um dos conceitos mais nobres, que é Tiroir Vouroir? Se você encontrou algum, mostra para mim, deixa aqui abaixo nesse comentário, nesse vídeo, para que a gente possa divulgar aí a medicina chinesa de uma forma íntegra, tá bom? Não siga protocolos, não decore funções, busque a fundo esse conceito e modifique completamente
a sua prática clínica. Combinado? Vamos lá? A cada um dos diamantes eu quero o seu comentário, tá bom? Esse foi só o primeiro. Eu acho que conhecer esses fundamentos, conhecer esse conceito Tiruá Voruá é fundamental. E quando você não conhece, imagina você ganhar um carro e não saber dirigir. Imagina, você quer fazer um tour lá, conhecer todo o interior da Europa, todas as cidades pequenininhas, você ganha um carro. Você ganha de presente lá, 1 mês o carro. Só que você não sabe dirigir o carro. Como é que você vai conhecer a Europa? A medicina chinesa é assim. Você pode aí fazer o melhor curso que você considera o melhor, já recebeu o seu diploma. Mas vê se ele está ensinando você a dirigir. Se você tem autonomia para olhar para qualquer paciente e dirigir mesmo, significa interpretar qualquer doença que ele tenha. Você sabe como ele está materializando e como ele está desintegrando? Está em harmonia ou ele gera doença? Caso ele gere doença, se você sabe dirigir o seu carro, você vai saber o porquê de cada doença. Se fez sentido para você esse conceito, que para mim foi revolucionário, vamos lá. Agora, compartilhe esse vídeo, se ele gerou aí algo de importante para sua prática clínica, tá bom? Dá o like e vamos juntos modificar a cada passo a trajetória dos ensinamentos e prática da medicina chinesa no nosso país. Um beijo bem grande, saúde e muita paz.